Obrigado, boa noite a todos. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês e poder partilhar um tema tão complexo. Boa noite a você também que vai assistir pela TV Cresce, aquilo que nós vamos falar sobre estresse, ansiedade e as doenças psicossomáticas. Estresse nunca se foi falado tanto como hoje, e aí a gente precisa pensar como nós podemos combater essa doença. E uma das causas principais, e é a principal que nós temos, é a ansiedade. Quanto mais ansiosos nós somos, mais dificuldade muitas vezes nós temos para realizar uma venda, para conviver em família, para ter alegria, porque a ansiedade, ela é um desconforto de cada ser humano. Para começar a falar para vocês, eu tenho aqui um grau de ansiedade, e esse grau de ansiedade precisa passar. A ansiedade hoje, ela toma conta de uma determinada maneira que nós estamos cada dia e cada vez mais ficando doentes. Porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso dinheiro para honrar as nossas contas, e a cada dia que passa, a ansiedade aumenta. A ansiedade, ela é uma característica de personalidade. Então, antes da gente falar de ansiedade e estresse, vamos aprender ou entender duas coisas principais. Como que forma a personalidade de uma pessoa? Cada um dos senhores e das senhoras tem uma personalidade própria e só você é desse jeito, assim como a falange do seu dedo. Acredito que nós já nascemos com 30% programado. Então, você já nasceu psicologicamente programado e vai desenvolver no decorrer da sua vida. Assim como nós temos hoje as doenças mentais, e a esquizofrenia é uma delas, que manifesta geralmente mais nas mulheres do que nos homens, na idade de 15 a 25 anos. Então a personalidade é o conjunto de características de uma pessoa. A personalidade é aquilo que faz você ser do jeito que você é. Eu já nasci assim, e com o convívio com os meus pais, com toda a sociedade, eu adquiri novas maneiras de pensar. Como é formado a nossa cabeça? A nossa cabeça é formada do nosso inconsciente. Já ouviram falar? O nosso inconsciente, ele manda em 90% das nossas ações. O inconsciente manda em nós sem que a gente saiba. Quando os senhores chegaram, ou quando viram a minha foto, vocês já imaginaram: esse palestrante é bom, esse palestrante é ruim. Ou quando você vê um cliente, você já imagina que ele vai comprar ou não, pela sua experiência, mas as informações estão no seu inconsciente. Desde 6 meses de gestação até o momento atual, todas as informações estão conosco, todas. A nossa capacidade de armazenar informações é de 130 trilhões de gigabytes. Só que nós não usamos 1% dessa capacidade. Hoje, eu não sou obrigado a fazer conta, porque eu tenho a calculadora. Então, uma das coisas que causa a ansiedade é a tecnologia. Não sou contra a tecnologia, mas ela contribui para que a gente seja mais ansioso. O nosso inconsciente, então, ele faz com que você pense, cruze os braços, as pernas, durma, acorde, cumprimente as pessoas. Na maneira que eu pego na mão de um cliente, o meu inconsciente está falando se eu quero ser dominado ou se ele vai me dominar. Então você não gosta de todas as pessoas, nós não gostamos. Nós gostamos gratuitamente de algumas pessoas e não de outras. Aonde está? No nosso inconsciente. Então o nosso inconsciente, ele manda em todas as nossas ações. Eu vou colocar a mão no bolso, o meu inconsciente que falou. Eu vou falar, ergui a minha mão, o meu inconsciente que mandou. Existe o nosso pré-consciente. O pré-consciente é onde você tem a sua memória. Se eu perguntar para você, aonde você vai depois aqui do encontro? Você sabe, não sabe? Se você quer ir para sua casa, você vai. Se você não quiser, o seu inconsciente manda você para outro lugar. Ato falho. Ato falho é inconsciente. É quando você está com uma pessoa e chama a outra. Isso é ato falho. Já aconteceu com muitos de nós. Quando você está falando mal do seu chefe, do seu líder, num banheiro e ele está do outro. E você sabe que ele está ali, mas você naquele momento estava inconsciente. Quando você fica inconsciente, quando você dorme, você ficou inconsciente, você vai sonhar
E os sonhos é a manifestação de todos os desejos, de tudo aquilo que nós já vivemos. Nós temos em média de 30 a 90 sonhos por noite. Se a gente não sonhasse, todo mundo já estaria mais louco do que é. Aliás, de perto, ninguém é normal. De longe, todo mundo é normal. A partir do momento que você chega, conversa com uma pessoa. Pré-consciente que eu estava falando, armazena todas as nossas informações, aquelas que eu quero lembrar e posso lembrar. Um corno, por exemplo. Ele sabe que é corno? Ele sabe, mas automaticamente ele não sabe, porque ele não quer ver. Está na frente dele. Você dá o conselho para uma pessoa, ela nem escuta. Então, a questão da ansiedade. Hoje nós estamos diante do diálogo surdo e mudo. Eu nem acabei de falar, você está perguntando. Você nem acabou de responder, eu já estou falando. Diálogo surdo e mudo. E você está tão ansioso para vender, que você nem prestou atenção no que o seu cliente quer, o que ele está buscando, quanto ele tem de dinheiro, o que ele está precisando. Então, o nosso pré-consciente, ele vai armazenar essas informações e vai dar para você. E para finalizar, o nosso consciente, que você está consciente agora, não é? Sabe quando você dá aquela brisada, segundo o jovem, que você fica vagando assim, você passa a mão e a pessoa fala, não sei onde eu estava? Nesse momento você estava inconsciente. Agora você está consciente. Você levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, está consciente. Eu falo, bate uma palma. É uma palma só, o pessoal bate mais de uma. Então, falando do nosso tema, a nossa principal missão aqui é falar do estresse. O estresse é o cansaço físico, mental e social. Nós somos hoje extremamente estressados. Uma criança de 5 anos, não é que ela é mais inteligente do que o imperador romano, mas ela tem mais informação do que o imperador romano em toda a sua geração, o seu estado, né, que dirigiu o Império Romano. Então nós temos muitas informações. Como que nós vamos trabalhar? A criança já nasce digital hoje. A criança nasce, manda o pai e a mãe juntar e já tira uma foto. Recém-nascido. Tá? Então, o estresse, ele é o cansaço físico, mental e social. E aí nós podemos ver o seguinte, quais são os fatores, né? E como o estresse se manifesta. Em primeiro lugar, alerta. Nós trabalhamos além do limite. Quando não tinha luz, uma hora dessa, todo mundo já estava dormindo. Ou estava na fogueira lá, esquentando e cantando as modas sertanejo. Hoje, anoiteceu, nós estamos aqui. Nem amanheceu, nós já estamos de pé. Então, nós trabalhamos muito e nós não podemos deixar falar que o povo brasileiro não é um povo que trabalha. Nós trabalhamos muito além da conta. Que hora que vocês acordaram? Que horas vocês vão dormir? 16, 18 horas. Então, um dos fatores para combater o estresse é você dormir a quantidade de horas que você precisa dormir. Algumas pessoas precisam dormir 8, algumas pessoas precisam dormir 6, algumas pessoas precisam dormir 4, algumas pessoas precisam dormir 20, algumas pessoas nasceram dormindo e não acordaram ainda. Eu sofro de enxaqueca. A minha enxaqueca é causada por 2 motivos. Tensão nervosa, fiquei tenso hoje. Assim que passar a tensão, vem a enxaqueca. Se eu dormir mais que 6 horas por noite, automaticamente eu vou ter enxaqueca também. E quem descobriu isso? A minha mulher. O meu sogro está aqui, graças a ele também, que eu vim fazer a palestra, Orlando Pimenta, depois vocês vão dar uma olhada para ele, insistiu bastante. Eu não posso ficar estressado com ele, nem com a minha mulher, porque ele criou, né, a minha mulher, todos esses anos, todos que passou com ele. Ela falou o seguinte, todo domingo você tem enxaqueca, não é possível. Ou você não gosta de mim ou das crianças. Eu falei, o primeiro você acertou, o segundo não. E aí eu falei isso para o médico. E o médico disse, quantas horas você dorme durante a semana? Eu durmo 6 horas. Quanto você dorme no final de semana? 8, 12. Você vai ter a enxaqueca. Então, em primeiro lugar do estresse, nós temos o alarme. É quando o seu organismo começa a reagir diante daquilo que o seu corpo está dizendo que está cansado. Quando eu fico na questão do alarme, eu tenho mais de 4 resfriados por ano, gripe. Eu tenho insônia, parece Tostex, e fico lá, deito, viro, a hora que o relógio desperta é o que eu quero dormir. Eu tenho espasmos, que é aquelas tremedeiras, taquicardia. Eu tenho sudorese, eu vou falar para vocês, faço uma pizza aqui de suor.
Então pode dizer que nós estamos nessa fase aqui do estresse chamado alarme. E o seu organismo, devido à ansiedade, você pode comer muito e o metabolismo vai aumentar. E devido à ansiedade, você vai comer mais. E você vai levantar à noite e vai assaltar a geladeira, porque você está na primeira fase. A segunda fase, nós chamamos de adaptação. É quando o corpo e a mente começam a aderir a esse estresse que você está vivendo. Eu sou do interior, sou do sul de Minas. Quando eu chego em São Paulo, é um movimento muito grande, muitas pessoas. Eu fiquei estressado. Com o tempo, o meu organismo vai acostumando. Então, o que aconteceu? Ele se adaptou. E aí nós passamos para a terceira fase, que nós vamos chamar de exaustão. Mas lá na adaptação, prestem atenção nas doenças psicossomáticas do nosso corpo. Dores musculares constantes, é a maneira com que você trabalha, o quanto você digita, o quanto as suas pernas ficam ou não, né? Como elas ficam. Cansaço excessivo, parece que eu nasci podre. Você tem essa sensação? Descanso o final de semana inteiro e na segunda-feira parece que você está podre. E a juventude também é assim. Não é que é só as pessoas de mais idade. Então, o cansaço excessivo. Dores de cabeça. Nós temos mais de 100 tipos de dores de cabeça diferentes. A indústria que mais cresce no Brasil hoje, da beleza e farmacêutica. Porque nunca se tomou tanto Rivotril, Lexapro e outros remédios psiquiátricos como está tomando agora. Crianças de 10 anos estão tomando remédio, porque elas são estressadas. Por que elas são estressadas? Porque automaticamente elas têm uma agenda maior do que a nossa. Elas fazem natação, judô, balé, inglês, francês, italiano. Está na hora de aprender chinês, porque os chineses estão comprando tudo. Ela tem que ir na festa, foi no McDonald's, voltou, a escola pediu isso. Ela não foi e não conseguiu ser criança. Mas não significa também, eu escuto muito isso, eu era feliz porque eu andava com carrinho de rolemã. Tá bom, parabéns. Eu empinava a pipa, ótimo. Só que não dá para empinar a pipa aqui na rua onde nós estamos. Dá para andar de carrinho de rolemã? Então a criança vai se divertir com aquilo que ela tem. Tá? E aí, além das dores de cabeça, nós vamos ter falta de concentração. Isso é importante. No processo de vendas, você precisa chamar a atenção do seu cliente. Você chama a atenção do seu cliente nos 3 primeiros minutos. Por quê? Porque a criança, né, que são jovens hoje, nós fomos treinados assistindo os desenhos animados. 3 minutos é um desenho. 30 segundos uma propaganda, 30 outra, volta o desenho de novo. Nós já estamos falando no Dia das Crianças. Chegando no Dia das Crianças, nós vamos falar das propagandas de Natal. E assim sucessivamente, a gente vive lá na frente, isso causa ansiedade. A gente tem que viver um dia de cada vez. Se você está aqui, esteja aqui. Quando você for para sua casa, esteja lá. Porque eu, como professor, fico preparando as aulas no domingo e não dou atenção para a minha família. Não estou em casa. E chego na segunda-feira dando aula, só fico falando da minha família. As duas coisas, não estive em casa e não estou na aula. Então, se você vai vender algo, foque naquilo. E a pergunta principal é, eu compraria esse imóvel? Eu compraria? Se você não compraria, você não vende. Você precisa acreditar no produto que você tem. Tá? Então, falta de concentração. Hoje, todos nós temos. E aí vai falar que você tem déficit de atenção. Você pode ter. Mas hoje, uma palestra para ser importante, 40 minutos, mais de 40 minutos, as pessoas não prestam atenção. E a gente precisa fazer atividades. E as atividades que você faz com que as pessoas acordem. Estabilidade emocional. É bonito falar hoje que eu tenho distúrbio de humor. Eu falo bom dia, daqui a pouco eu estou xingando todo mundo. Tem uma célulazinha no nosso pescoço chamada tireoide ou tireoide, conforme você queira. Ela causa descompensação emocional. Se ela produz muito ou se ela produz pouco. Né? Falando ali da outra filha do Orlando, Orlando tem uma filha advogado que é a do meio. Se ela não toma o remédio dela, da tireoide, bota o óculos escuro, eu falo para minha mulher, hoje o bicho vai pegar. É um fator de estresse e de ansiedade. E pergunto para ela, você tomou o remédio? Ela fala, hoje não. Eu falei, então estamos sabendo. O descontrole emocional, então, ele é muito grande e nós precisamos prestar atenção nele.
O que o estresse causa? Depressão. Vamos prestar atenção nisso. Eu posso ser depressivo, eu posso nascer depressivo? Posso, é da minha característica de personalidade. Eu posso nascer eufórico? Posso nascer e nasço eufórico. Duas pessoas eufóricas, não é conveniente elas casarem. Por quê? Porque amanhece de sol, estão na cobertura, vamos pular! Elas pulam lá para baixo, duas eufóricas. Duas depressivas, vamos pular. Acho que hoje não está bom, né? Não estou com vontade, não. É o contrário. Vamos tomar café, também não estou. Vamos morrer. Não, acho que hoje também não estou preparado para morrer. Então, os dois estados de euforia ou de depressão, eles assolam e eles matam. Os gregos, eles gostam muito, né, lá na antiguidade, do equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Quanto mais equilibrado você for, depressão você não vai sofrer. Você pode ter momentos de depressão. O fulano de tal está em depressão. Está. Agora, o fulano de tal pode ser deprimido. E geralmente as pessoas deprimidas, elas são negativas. Agora eu sou corretor de imóvel. O mercado está ruim. Eu já vendi. Não vai receber. Já recebi. Não vão entregar. Mata você. E aí nós temos hoje uma palavra chamada crise. A palavra crise significa crescimento. Quem não tem, não cresce. A criança com 2 anos de idade tem a primeira crise. Ela deixa de ser bebê e passa a ser criança. O adolescente vive em crise. Ele fica olhando para o teto. Vocês têm adolescente em casa? Ele fica lá 2 horas olhando para o teto. Parece que ele está com um tóxico na cabeça, como diz na minha terra. Está vagando. A pessoa que tem 50 anos fica pensando na vida. A mãe levou o filho para baixo, para cima, fez tudo. O filho cresceu, foi para a universidade, falou que não precisa mais dela. Ela entra em crise. Crise da meia-idade. O que eu fiz da minha vida? Quantos anos eu faço? Então hoje, a grande questão é assim, o quanto eu preciso para ser feliz de dinheiro. Não é acumular fortunas, conforme os nossos pais acumularam. Ou o que aconteceu muito aqui em São Paulo, trabalha, aposenta e vai morar em Santos. E vai morrer de tédio. Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar. Se elas param de trabalhar, elas morrem. Principalmente nós homens. O corpo foi feito para o movimento, a cabeça pensa por quê? Porque o corpo tem preguiça. Então nós precisamos continuar as nossas atividades. E a última fase, infelizmente, é onde as doenças psíquicas vão se manifestar. Depressão é uma doença muito forte hoje. Ansiedade é outra. Quem é uma pessoa ansiosa? Anda para lá e para cá, fica comendo a unha, fica batendo o pé, fica pensando, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Né? Fica puxando. Eu tinha um colega que ficava puxando as 2 orelhas. Vou puxar uma só e ficava puxando as orelhas. Daqui a pouco a orelha estava lá no pé. Ou a pessoa fica fazendo alongamento igual frango destroncado. Né? Isso faz parte também. E aí nós podemos pensar o seguinte. O estresse, inicialmente, ele é positivo. Por que ele é positivo? Você precisou de uma dose de adrenalina para levantar hoje. Senão você não saía dos braços de Morfeu, que é o Deus do sono. Aí você levantou, tomou um café, estou feliz, estou vivo, fez sua oração. Aí você pegou o metrô lá na Praça da Sé. O pessoal, né, você não entrou, o pessoal colocou você lá. Então, o seu estresse positivo, ele passa a ser negativo. E aí o estresse negativo vai matar. Como nós já estamos cansados, porque nem dormimos direito, eu vou ter uma irritabilidade muito grande, e talvez as pessoas aqui mais de idade entendam a palavra neurastenia. Neurastenia eram aquelas pessoas que eram cansadas, extremamente cansadas e irritadas. Eu dou aula na Embi Morumbi. Estava indo de metrô lá para o Bresser. Chegando no metrô, começou a chover, eu já estava atrasado. Vocês acham que eu estava estressado? Ou estava tranquilo? Está chovendo? Deixa chover. Eu estava estressado. Veio um aluno, deu um tapa nas minhas costas. Fala aí, professor. Está esperando a chuva passar? Falei, não, estou esperando a outra, porque essa está muito gelada. Quem sabe vem uma chuva quente. Chego na universidade, o elevador cabe 40 alunos, estou lá esperando, com um monte de prova para dar. O mesmo cara dá outro tapa. Falei, não é possível, hoje é o dia. Está esperando o elevador, professor? Falei, não, estou esperando o andar descer, quem sabe eu entro no andar. Isso é neurastenia. Você fica irritado. Né? Você fica extremamente irritado. Então, o seu organismo, ele começa a perder
a capacidade de produção. Então, quando eu estou estressado negativamente, a qualidade de vida cai. A nossa saúde fica debilitada e as doenças aparecem. Nós somos capazes, pela nossa cabeça, de produzir um câncer. A nossa cabeça é tão danada que é chamado de neurose histérica. Você é capaz de ficar doente. Eu tive uma paciente no consultório que toda sexta-feira, 6 horas da tarde, ela tinha febre. Eu falei para ela, tenha segunda-feira para não ir trabalhar. E qual foi o caso dela? Namorava o dono da empresa, 20 anos mais velho ele era do que ela. Ela não queria continuar namorando. Se ela parasse de namorar, ela perderia o emprego e automaticamente não pagaria o tratamento da mãe. Então, quando ela saiu, o organismo dela produzia uma febre, porque sexta-feira, 6 horas da tarde, eles iam sair para dar uma volta pela cidade, comer uma pizza, e ela não estava afim, e ela tinha febre. Deixava ela em casa, a febre abaixava. Assim como nós temos gestação psicológica, nós podemos então criar, através do estresse negativo, doenças que a gente nem imagina que pode ter. Tá? O que é o estresse ideal? O estresse ideal é aquilo que você vai fazer para combater. Mas qual é a sua personalidade? Se os senhores quiserem anotar aí, tem um teste na internet chamado Eneagrama. Eneagrama, tudo junto. Aí é rapidinho, faz lá o teste e você vai ver qual é a sua personalidade, quais são os pontos positivos e negativos. Eneagrama, que são 9 tipos de personalidade. E aí você vai ver quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos. E você vai investir nesses pontos para você melhorar a sua performance em vendas ou tratamento com as pessoas. Eneagrama. Esse teste ele tem 5.000 anos. Ele já foi lá do Egito, ele já foi lá da Grécia. E muitos psicólogos, eles falam que esse teste não tem validade. Tem validade sim, porque você vai ver qual é o seu tipo de personalidade. Aliás, eu vou continuar falando aqui, mas vamos fazer um teste rapidinho aí que vocês vão escrever, já vou dar a resposta na hora, que é justamente o seguinte: quando eu estou falando de estresse ideal, quando eu estou falando de ansiedade, eu quero saber o seguinte: você conhece você mesmo? Você sabe das suas potencialidades, dos seus pontos positivos e negativos? A gente acha que conhece. Às vezes eu acho que sou engraçado e não sou. Às vezes eu acho que eu sou um bom pai e não sou. Às vezes eu acho que eu sou um bom corretor e muitas vezes não sou. A pessoa pediu um apartamento de 100 mil reais, aí você liga para ela e fala que tem 3 de 300. Ela tem só 100 mil reais. E você fala para ela, financia o resto. Ela pode responder para você, financia você para mim. Se você não tem a mercadoria, então não ofereça, né? Então vamos fazer esse teste para entender o teste ideal. Pensem num animal. Pensaram aí num animal, qualquer animal, gato, cavalo, cachorro, cobra. Escreve aí o animal que você pensou e dê 2 características para ele, 2 qualidades, boas ou más. Tá? Quem não tem papel, se quiser anotar no celular, fica à vontade. Não é só não ligar e fazer aquele barulhão, porque aí estressa o palestrante. Pensaram no animal e colocaram duas qualidades. Agora nós vamos pensar o segundo animal. Pensaram? Vamos dar aí 2 características também para o segundo animal. O segundo animal já é um pouquinho mais difícil de pensar, né? O segundo animal, dê 2 características para ele também. É um teste para você conhecer você mesmo e o seu inconsciente está fazendo aí uma projeção, está projetando os animais. Aí você não está escolhendo aleatoriamente, o seu inconsciente está mandando em você. Vamos pensar agora no terceiro animal? É de A a Z até acabar a palestra, a gente pensa em todos. Brincadeira, é só o terceiro, acabou. Pensem no terceiro animal e deem as características para ele. Já é um pouquinho mais difícil, porque o terceiro animal é mais difícil de pensar, né? E aí nós vamos colocar 2 características, 2 qualidades, boas ou más, para esses animais aí. Duas características, né? 2 adjetivos.
Nós temos o nosso inconsciente que faz a projeção. Quando você está diante das pessoas, elas projetam em você aquilo que elas estão querendo, e você faz a contra-projeção, você responde aquilo que elas estão buscando. E muitas vezes você vai vender, e todo vendedor e todo corretor, ele é um psicólogo, você vai ouvir as pessoas. É só você perguntar, você está bem? Pronto, a pessoa conta a vida inteira, porque, né? Se você sentar então, salão de beleza é outro lugar que você conta a vida. Sentou lá, deitou para lavar a cabeça, botou água quente, massageou sua cabeça, você volta no outro, você fica até com fala infantilizado. Por quê? Porque nesse momento você fez uma regressão. Primeiro animal, dá uma olhadinha para ele aí. O primeiro animal, anote aí, é como as outras pessoas me veem. Tá? Pode ver você como um cavalo, uma cobra, uma galinha, mas eu tenho certeza que a maioria aqui colocou cachorro. Por quê? Porque todo mundo gosta de cachorro. Todo mundo não, quase todo mundo. São Paulo é uma cidade que tem 6 milhões de cachorros. Podemos pensar em fazer apartamento já para cachorro. E vai vender para cachorro. Vai ter quintal para cachorro. Então, o primeiro animal que você colocou é como as outras pessoas te veem. Gato, girafa, elefante. Puxa, mas coloquei uma cobra. Colocou porque quis. Eu falei, escolha um animal horroroso? Não. Segundo animal, é como você se vê. Então, se vê como um gato, uma galinha, gato, cachorro, passarinho. Oi? Tá batendo tudo aí. Alguém colocou algum animal assim, sei lá, macaco? Preguiça. Ai, que beleza. Se alguém quiser trabalhar, como é que você chama? O Menezes. Alguém quiser trabalhar com o Menezes, preguiça, tá aqui. Mas a preguiça, que característica você colocou para ela? Ela é lenta, mas não desiste. O Menezes é assim, ele não desiste nunca. O terceiro animal é mais difícil de pensar, não é? O terceiro animal é como de fato você é, porque as máscaras já caíram. Querem falar os animais? Eu vou ouvindo e repetindo aqui. Anta, só Jesus. Zebra, águia, leão, urso. Passarinho? Passarinho. Sempre comendo. Corretor, está sempre comendo? Beleza. Ah, sempre vendendo. Que ótimo. E precisa vender mesmo. Fala. O quê? Um cervo? Já pegou o meu cartão? Se pegar 10, a primeira sessão é de graça. Isso é um bom marketing, né? Oferecer um trabalho do qual não foi solicitado. Boa. É, exatamente, está escorregando. Toma cuidado com ele. Como que você chama? Tiburcio. Tem um nome bonito, Tiburcio. Quem que colocou esse nome em você, Tiburcio? Ah, o seu pai. Seu pai é gente boa pra caramba, né? Tiburcio, bacana. Então, muito bem. Os animais, então, eles fazem parte da nossa vida. Eu disse numa das minhas aulas que eu detestava cachorro. Os alunos me colocaram para fora e falaram que eu era horrível, como eu não gostava de cachorro. Concorda comigo? Que beleza. Aí na outra aula eu falei, eu detesto ser humano. Eles falaram, ser humano tudo bem, professor, dá muito trabalho. Cachorro não, mas tem que gostar do cachorro, que cachorro é praticamente uma pessoa. Então, voltando ao que eu estava falando, quais são as principais causas do estresse? A primeira que está lá, mudanças. Nós mudamos muito hoje. E a gente fala que é modernoso, como diz na minha terra, mas nós não somos. Se você falar assim, hoje você não vai trabalhar aqui na Pamplona, você vai trabalhar lá na rua Estados Unidos. Ah, lá nos Estados Unidos não vou não. Lá é longe do metrô. Você está acostumado a trabalhar olhando para a parede, não vê a janela nem o sol. Aí fala assim, hoje você vai trabalhar aqui olhando para o sol. Ah, não, para o sol eu não vou não. Então hoje nós somos uma sociedade de mudanças, nós mudamos a todo momento. Nós temos hoje um grau... Reclama, mas assim, a gente não gosta. Se vocês viessem todas as quartas, as mesmas pessoas, você sentaria no mesmo lugar. E aí se eu fizesse uma dinâmica, vamos rodar aqui, você vai rodar e vai parar no mesmo lugar. Porque nós
parece que não, mas nós somos. Nós temos o mesmo hábito, andamos na calçada do mesmo lado, quem tem cabelo penteia com o mesmo pente, xingamos as mesmas pessoas com os mesmos palavrões todos os dias. As mesmas, e tudo igual. Sobrecarga. A sobrecarga, ela está ligada assim, você tem família, você tem amigos, você tem o seu trabalho, então nós somos sobrecarregados. Você teve um dia estressante, lutou e não conseguiu finalizar uma venda, por exemplo. Aí você chega em casa, ainda tem que escutar a mulher, escutar os filhos. Aí a sua mãe te liga, a sogra, o sogro liga também, né? Então a sobrecarga bastante. A alimentação incorreta. Eu passo horas sem comer e quando eu como praticamente uma buchada de bode. Gordura, pastóleo, a gente gosta muito. Os lanches do McDonald's, que são horríveis, a gente vende muito. E é formidável até como é que eles conseguem vender. A mesma coisa eu fico pensando, quando chove, em cada estação do metrô tem cara que sai do bueiro vendendo guarda-chuva. Acho que eles pulam de paraquedas, já viram? É um processo de venda fantástico, não é? O cara sai, eu fico só olhando para ver de onde eles vão sair. Cigarro, fumar. Graças a Deus que tem a lei antifumo na cidade de São Paulo. Mas assim, a pessoa está ansiosa, ela fuma muito. A ansiedade está ligada à questão da comida. Eu como bastante, eu fumo. Isso tudo está ligado à questão da ansiedade, né? Não é bom. Ruídos. Eu estou trabalhando, tem alguém falando do meu lado. E estou trabalhando numa sala imensa e todo mundo falando e tal. Pessoal de telemarketing. É o pessoal mais estressado que tem hoje. A profissão mais estressante é telemarketing. Eu achava que eram os médicos. Exatamente o que o Menezes falou. Liga, mas ele liga para você, você não quer comprar o produto, você manda a merda, ele fala, só um minutinho, senhor. Aí ele respira fundo e fala, senhor, conforme eu estava falando, vai a merda de novo, faz só um minutinho, senhor. E tem uma pessoa falando com eles, e falando, olha, falta 5 minutos para você acabar de falar, e você tem que falar isso direitinho. Eu pensava que eram os médicos. Um dia eu estava com uma dor muito grande, e era pedra nos rins, e fui até o pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Aí o cara falou assim, fica lá. Aí o médico falou assim, só um minutinho, caiu a parede em cima de um cara aqui, está todo esmagado, daqui a pouco eu te atendo. Eu falei, já melhorei, já estou bom. Os médicos não é que eles não estão nem aí, eles estão preparados para trabalhar daquele jeito, né? O cara faz uma cirurgia, vai lá e come um bife. Para ele, sabe outro profissional que é extremamente estressado, redundante que eu estou falando, são os controladores de voo. São Paulo desce 700 aviões, aí no aeroporto de Congonhas, são 700 pousos de decolagem por dia. E tem muito comandante estressado, não é que os comandantes são tudo gente boa, não, são estressados. Eles têm uma espiral para poder entrar, para descer. E se o cara está com pressa, ele corta, e o controlador de voo precisa. Dei aula lá na Embi Morumbi, no curso de aviação, e um professor que estava comandando a torre, quando aquele avião da TAM passou reto, ele não conseguiu voltar ao trabalho, porque ele viu o avião passando, e não tinha o que fazer. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa profissão é estressada, mas tem gente mais estressada, né? Baixa autoestima. Eu não preciso ter autoestima, eu sou bom, eu sou gostoso, mas também não preciso falar que eu não sou bom. Você fala a hora que precisa falar. Se você precisa se impor, se imponha. Se você não precisa, você não se impõe. A humildade é importante. Humildade não é ser tonto não, hein? O Sérgio Moro é um cara humilde, mas ele não é tonto não. Depois da audiência que fez lá com o Lula, eles foram comer em restaurante 400, 500 reais por pessoa, ele foi lá e comprou um marmitex do lado lá, um boteco que ele está acostumado. Isso é humildade. Então, a autoestima é você gostar de você mesmo. Eu sou careca, dos carecas aqui tem bastante, né, graças a Deus. Fala que é dos carecas que elas gostam mais, mentira, não gosta nada. Eu gosto de ser careca? Lógico que não, porque quando chove uma gota d'água molha a alma inteira, vai tim! É legal? E nós somos conhecidos assim, teve um palestrante lá, um carequinha. É agradável isso, né? Medo. Quais são os nossos medos? São bastante. Eu, como trabalho CLT, ando com a minha carteira dentro da minha bolsa. Porque eu chego lá, falo para o coordenador, bom dia. Ele fala, onde está bom? Eu falo, é hoje. Aí ele fala assim, depois fala comigo depois da aula. Eu falo assim, é hoje mesmo. E se ele falar, estamos reestruturando, eu já ponho a carteira em cima da mesa. Porque a palavra mais bonita para mandar o funcionário embora hoje é você falar que está reestruturando.
Você é muito bom, você é lindo, maravilhoso, nós estamos reestruturando e a empresa não... Né? A empresa vai acompanhar do pé, exatamente. Medo de ser sequestrado, medo de não vender, medo de não ganhar dinheiro, medo de passar de barra. Isso chama fobia. E se você não trata a fobia, ela vira um pânico. Aí precisa de psiquiatra e psicólogo. Mas hoje nós somos uma população medrosa. E se você assistiu o Datena, então, você não sai na rua. Porque ele fala para você assim, o cruzamento da Rebouça com a Faria Lima é o melhor lugar para ser assaltado. Você gravou no seu inconsciente. Quando chega lá, você começa a transpirar, a suar. Você fala, seu inconsciente fala, é aqui o lugar legal para você ser roubado. Não estou falando que lá é o melhor, mas você sabe quais são. Trânsito, não estressa a gente? Quantas horas nós perdemos deslocando de um lugar para o outro? No ano de 2000 inventaram aqui no Brasil, não foi aqui? Veio da Itália através do Domênico De Masi, o teletrabalho, onde você fica na sua casa, trabalha e você manda o resultado. Não deu certo porque nós não cumprimos prazos. Então, uma coisa importante, você encontrou o seu cliente a primeira vez, estabeleça com ele o contrato. O que estabeleceu o contrato? Quanto ele vai pagar, como ele vai pagar, o que você vai fazer, o que você precisa fazer e faça. O que acontece? A gente não cumpre os prazos, aí precisa ir para a justiça, que é um terceiro para decidir. E decide errado ou certo, dependendo da pessoa, né? Alteração no ritmo habitual do organismo. Você está acostumado a almoçar às 11 horas, almoça. Está acostumado a almoçar a meio-dia. O seu organismo tem hora para ir no banheiro, tem hora para dormir. Se você está acostumado a dormir 10 horas da noite, não adianta você dormir agora, 7 horas. Você vai dormir às 10. Então nós temos hora para sentir fome, porque nós somos preparados, nós já fomos adestrados para cavalo, né? Nós somos condicionados a fazer tudo. Quando você viaja para fora do Brasil, se o fuso horário é -3, 3 horas da manhã você já está acordado, porque é 7 aqui ou 6 aqui, você já está acordado, porque o seu organismo falou, acorda, tá? Continuando. Progresso, né? Vamos entender uma coisa básica aqui. As coisas simples vendem. Quando você vai no médico, ele fala tudo a linguagem de médico, você não entende o que ele está falando. Você fala com o advogado, ele também fala na linguagem de advoguês, e você não entende. Então fala na linguagem que a pessoa entenda. A bandeira do Brasil é extremamente complicada. Que cor está escrito ordem e progresso na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Não tem ordem e progresso, verdade. Mas que cor está escrito ordem e progresso? Branco, branco no preto. Hã? Está escrito preto. Estou falando das letras, ordem e progresso. Azul. Quem falou azul? Errou. É verde. É verde. Tem gente que fala branco no branco. Como é que você vê? Se eu falar para você que cores são a bandeira do Japão, todo mundo sabe. Simples. Ah, mas também. Mas por que mandaram fazer uma bandeira tão difícil igual essa? Ordem e progresso, sem ofensa a ninguém. É o lema da maçonaria, de Augusto Conte. Verde também é a cor da maçonaria. Sem nada contra, só estou falando. Por que fizeram um monte de triângulos aqui? Porque o lema da maçonaria é o triângulo. Isso tudo é história. Eu não estou inventando. Não estou falando nada contra os maçons, nem a favor, porque eu não sou louco. Não quero ficar estressado nem ansioso. Mas o que eu quero dizer é uma bandeira difícil de decorar. Então, seja... Quase fizer... Não, aí não. Quase, né? Vamos continuar aqui. Então, nós precisamos ter, hoje... O que está faltando? Eu vou dar o bloquinho inteiro. O que nós precisamos hoje? De ordem e automaticamente de progresso. Se os governantes... Nem congresso nem se fala. Se os governantes não atrapalharem o Brasil, automaticamente o Brasil caminha sozinho. Sempre. Mas o Friedrich Nietzsche é um filósofo alemão, ele disse assim, nós somos prisioneiros das nossas paixões e desejos. Se você defende o Michel Temer, você acha que ele está certo. Tem gente que acha que o Lula não roubou, que é um pobre coitado. Eu não estou aqui para discutir política, isso estressa e causa ansiedade. Mas a gente precisa ter uma leitura crítica do que está acontecendo. Nós precisamos de reformas urgentes.
O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Você paga imposto sobre imposto. São 14 impostos, são 74 taxas e tributos. Você acabou de pagar o IPVA, você vai pagar uma taxa para poder passar nas rodovias ou para parar o seu carro na rua. IPTU é a mesma coisa, quando você paga IPTU, vai para a educação, vai para a saúde, vai para a iluminação, aí você parou na sua rua, seu carro, você tem que pagar zona azul. Então a carga tributária do Brasil é pesada e até agora não teve um presidente macho de conciliação política que pensasse nas reformas. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula, muito menos a Dilma, mas o Michel Temer, com todas as dificuldades e roubalheira que tem, e ele também faz, as reformas estão caminhando. Eu acredito que futuramente nós não teremos mais CLT, nós seremos prestadores de serviço, nós seremos autônomos. É para isso que nós estamos caminhando. Só que não é o que nós vamos discutir agora, vamos continuar, porque senão o bicho pega aqui. Estou quase acabando. Então, o que eu vou passando aqui para a gente poder entender o que o estresse está causando em nós e depois entrar aqui na parte de respostas àquilo que os senhores vieram buscar. Opa, passei demais. Nível fisiológico. Estresse é o cansaço físico, mental e social. Então, você tem cansaço crônico, baixo o seu desempenho. Automaticamente as reações são somáticas, o seu organismo vai somar tudo. Dores de cabeça. Quais são as doenças do estresse hoje? Dores de cabeça. Gastrite. O chefe, o líder falou, você engoliu o sapo, você não pôde responder. Gastrite. Dores de estômago. Dores de cabeça. Taquicardia. Sudorese. Oleosidade na pele. Eu passo a mão aqui, praticamente 1 litro de óleo que sai. Caspa, seborreia. Tudo isso é causado pelo estresse, porque o seu organismo está debilitado. Nível psicológico, eu não vendi, eu praticamente então tenho uma frustração. A raiva, eu fico falando que eu tenho raiva de todo mundo. Autoconceito rebaixado. Ansiedade exagerada. Sensação que não tem saída. Para onde eu vou não tem saída. Se a sua ansiedade abaixar, se você parar de ser igual o cachorro que fica correndo atrás do rabo, automaticamente você cria mecanismo para poder sair da ansiedade. Absentismo. Absentismo significa que eu pego o carro para ir comprar pão aqui na padaria, que é na esquina de cima. Eu não ando a pé, eu só ando de carro. Então, atividade física também ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Eu preciso fazer atividade física. Mas tem gente que faz atividade física todos os dias. Isso é horrível. O médico falou que eu preciso tomar água, estou tomando 10 litros de água por dia. Eu estou acabando com meus rins. Por que ele tem que sofrer? Você vai tomar a quantidade que você precisa. Então, a atividade física é importante. Isolamento mental. Isolamento mental é quando você fica com uma ideia fixa e você não para de falar naquilo. Foi mandado embora. Já foi mandado embora? Como é que você faz? E as oportunidades? Por favor, me contrata. E você manda 500 currículos para 500 pessoas. Você fica com o mesmo pensamento. Satisfação reduzida no trabalho. Quantas pessoas estão indo trabalhar hoje desanimadas? Eu não vou trabalhar porque a empresa não está nem aí comigo, também não estou nem aí com ela. E as paranoias, mania de perseguição. Eu acho que o meu chefe está me perseguindo. Acho que eles estão filmando aqui para mostrar para o mundo. Acho que a minha mulher também está me perseguindo. Então você cria umas paranoias que na realidade não existe. O último ali, o nível de relacionamento social. Irritação e explosões de raiva. Sabe quando você dá o piti? Isso é histeria. Todo comportamento que sai da normalidade é histeria. E hoje nós somos bastante histéricos. Você grita no trânsito, manda todo mundo para aquele lugar, etc, etc, em todos os lugares que você está. Isolamento social. Se eu tenho dinheiro, eu tenho amigos. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos. Algumas pessoas... Aliás, a cidade de São Paulo é uma cidade que não favorece ao convívio social. Você encontra primeiro lá no restaurante, porque cada um vai para sua casa e pronto, acabou. Lá no interior, lá na minha casa, casa dos meus pais, a gente hospeda as pessoas na cozinha. O tempo inteiro na cozinha. Melhor lugar. Levei um amigo lá, passamos o dia lá na cozinha, no quintal. Ele falou assim, não é por nada não, mas eu queria conhecer a casa da sua mãe. Eu falei, tem uma televisão, uma sala, sofá, você quer ver? Mas vocês não entram lá dentro de casa? Eu falei, a gente entra, mas a gente fica aqui convivendo.
Não estou dizendo que é a melhor maneira, mas é uma das, né? Inconstância no emprego. Hoje se muda muito de emprego. O meu pai fala com o peito estufado aos 82 anos que ele trabalhou numa empresa só. E fica perguntando se eu sou competente porque eu fico mudando de emprego. Porque ele já nem sabe aonde eu estou. Eu falo, pai, mas é a realidade. Não, filho, não é possível. Eu fui diretor da Faculdade das Américas. E fui demitido lá por uma questão muito séria. Não minha. E ele disse para mim assim, você foi mandado embora porque você fez algo errado. Eu falei, é porque eu deveria ter feito algo errado, por isso é que eu fui mandado embora. E ele ficou com aquela ideia, né? Mau relacionamento social. Eu só me relaciono com aquelas pessoas que são negativas. Corra das pessoas negativas. Corra. Mas também não vai ficar só na euforia, porque isso é loucura também. Às vezes a pessoa negativa, ela é importante. Porque ela faz um feedback importante. Feedback é quando você responde às outras pessoas ou dá um retorno para ela daquilo que ela está fazendo. Então o feedback é importante. Para a gente poder finalizar, tem um monte de coisa para falar, mas para a gente poder finalizar, como é que a gente pode combater o estresse? Desligando o celular nas palestras é uma maneira de você combater o estresse. Coitada, e quanto mais ela aperta estressada, mais toca. E ela não sabe que é só passar o dedo, ela está batendo assim. Dá o cartão, vamos dar o cartão para ela. Vocês gostaram do cartão, né? É contas a pagar. Sim. Eu tenho paciência, mas eu não estou xingando. Eu estou falando para a terceira idade que pode se comportar assim. Atividade física é muito importante. Saber como você é. E saber aonde você quer chegar. Isso é importante. Aonde eu quero chegar. Ter projeto de vida. É conta para pagar mesmo. Ter projeto de vida. Hoje, nós não precisamos ganhar muito para sermos felizes. Nós precisamos ganhar o suficiente para viver bem. Uma vez perguntaram para o Paulo Maluf se ele tinha roubado. Ele falou, não. Mas o senhor é muito rico. Ele falou, não, eu tenho o necessário para viver. Uma resposta boa. Terapias alternativas. Relaxamento, acupuntura, terapias psicológicas, né? Uma outra questão, nós afastamos de Deus. Nós não vamos à igreja. Ter uma religião não é acreditar no líder religioso, porque às vezes você acredita no líder religioso e ele faz coisas que não deveria, e aí eu fico falando mal. Mas a religião é importante, a gente agradecer, né? O porteiro, ele é obrigado a abrir a porta, ele é pago para isso, mas agradecer palavras, por favor, com licença, ser educado. Mas se você sabe de você mesmo, fica mais fácil você conviver. A ansiedade pode ser combatida também com menos trabalho, com lazer, com família, com momentos solitários de você pensar em você mesmo. Porque eu trabalho, chego lá na minha casa, eu abro uma cerveja e pego o jornal para ler. Estou falando que a minha família não vale nada nesse momento. Então, se eu estou com a minha família, eu preciso estar com a minha família. Se eu estou na igreja, eu preciso estar na igreja. O homem não é só do trabalho. Nós somos do lazer, da religião, do convívio, de perder tempo, às vezes, com um amigo, tomando uma cerveja, ou indo numa reunião social, e você acaba vendendo muito mais, porque ali a ansiedade baixou, e as pessoas vão te procurar. Os profissionais que são honestos, que são sinceros, que trabalham bem a inteligência emocional, são os profissionais de maior sucesso hoje. Eu preciso fazer aquilo que eu gosto. Se eu não gosto, vou mudar de profissão. Nós estamos programados para viver 90 anos. Então eu tenho tempo ainda. O senhor vai chegar lá, eu tenho certeza. Entende? Então, para poder finalizar, quero contar uma história de um garoto nos Estados Unidos que tinha câncer. Os médicos chamaram os pais e disseram, olha, infelizmente nós não temos mais o que fazer para esse garoto. E aí a mãe olhou para o filho e perguntou para ele, filho, quando você crescer, o que você vai ser? Ele falou, bombeiro, mamãe. Todos nós já tivemos o sonho de ser bombeiro. O bombeiro é o profissional mais motivado que tem e trabalha com nível de estresse e ansiedade muito alto. Se pegar fogo, ele não pergunta quem está aqui, ele vem salvar. Pode ser um cachorro, mas ele vem salvar. E aí, a mãe foi na corporação, fizeram uniforme para o menino, chapéu, sapato, e ele foi um dia para ver como é que era a vida dos bombeiros. Passado mais alguns anos, os médicos falaram, infelizmente não tem jeito.
E aí a mãe pediu para os bombeiros fazer uma visita. Avisaram o hospital, subiram pela escada e ficaram em volta do menino. E o menino olhou para os bombeiros e falou: quando eu fui lá 2 anos atrás, eu fui um bom bombeiro? O bombeiro respondeu: você foi o melhor bombeiro. É o que nós precisamos ser. O melhor bombeiro na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, na rua, para o nosso país, que está atravessando um momento difícil, mas acredito que já está saindo e a gente precisa ter essa perspectiva. Muitas pessoas precisam de você. Mesmo que você não faça uma venda, você conversou com uma pessoa e essa pessoa foi para casa melhor, a não ser que você xingou, brigou, etc. Tá bem? A minha parte é essa, muito obrigado. Agora nós vamos abrir as perguntas. Desculpa a pergunta, tá? Porque ele falou tudo praticamente, né? Então eu vou perguntar uma coisa que os outros falam que eu tenho e eu queria saber dele, não sei se eu posso fazer essa pergunta. O que é o toque? O toque, ele é o transtorno compulsivo obsessivo, ele faz parte das neuroses. O toque são as manias que nós temos e obrigamos a fazer. Então, por exemplo, se eu andar até o final daqui da sala, o meu pai não vai morrer. Isso é um toque. Lavar as mãos todas as horas é um toque também. Então, o toque faz parte das neuroses, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O Roberto Carlos é o maior representante dos toques aqui do Brasil. Roberto Carlos queria ser santo e rezava todos os dias. Foi gravar um CD, um disco, né? Falava disco ainda, em Los Angeles. Ele entrou numa igreja, começou a rezar, e automaticamente o cara fechou a porta principal, e quando ele viu, ele falou: preciso sair por ali, porque ele tem que sair pela mesma porta que ele entrou. Aí o cara falou: não, não vou abrir, o senhor vai sair pela porta menor ali. Ele não dormiu, né? Não acordou porque não tinha dormido, levantou, veio, esperou abrir para ele sair. Esse é o toque, é o transtorno obsessivo compulsivo, faz parte das neuroses. Mais uma aqui. O toque, ele pode ser bom dependendo daquilo que você faz. Por exemplo, o neurocirurgião, ele precisa ter toque, ele precisa pensar ali minimamente naqueles detalhes. Mas o toque não pode me atrapalhar. Por exemplo, tem uma moça que trabalha comigo, que ela fica contando as placas do carro para ir para casa. Então, ela vai somando e fazendo os 9 fora, tem que dar 0 no final. Senão, ela fica da janela olhando. Aí, ele já não é bom, nesse sentido. Aí, o senhor estava falando da pessoa neurastênica, né? Neurastênica, sim. Então, mas você vê, às vezes é uma coisa, é difícil de você aguentar. Você está com a pessoa, você está no local, a pessoa chega e fala: pô, você está aí. É verdade, não estou. Nossa Senhora. Aí você chega de motocicleta, você vem de moto. Sabe, é difícil você não dar uma resposta. Sim. Sabe? Sim. Tipo, não, eu vim de avião, né? Mas isso aqui é só Exatamente. alguma coisa que eu não consigo nem entender o que é. É difícil. Então, não, na verdade, você não é uma pessoa neurastênica. É que as perguntas que as pessoas fazem, às vezes, meu Deus, é difícil. Vocês entenderam o que ele está falando e perguntando? É porque ele é neurastênico, então já está se defendendo aqui. Na realidade é o seguinte: quando você está muito cansado, você fica neurastênico. Sim, irrita, mas tem pessoas que têm uma paciência maior. Na nossa cabeça nós temos uma célulazinha que cuida dessa questão. Quanto maior a célula, o sistema límbico, maior é a paciência que você tem. Você viu que minha preguiça não é tanta? Não, sua preguiça não é tanta não, neurastênico, pode ficar tranquilo. Mas neurastênico é uma pessoa extremamente irritada. Isso. Isso. Exatamente, fale. Doutor Sérgio, Sim. O início da palestra foi explanado informações sobre o consciente e inconsciente. Sim. Como a psicanálise ela enxerga hoje as chamadas mensagens subliminares? Elas, de fato, surtem efeito? Atualmente, assim, a publicidade fala muito em neurobranding, né? Sim. Então, até que ponto isso causa efeito, de fato, no ser humano? Tá. As mensagens subliminares são aquelas mensagens que são colocadas sem você prestar atenção. Então, a Coca-Cola patrocinou o filme e quando estava passando o filme, sem que você visse, passava atrás: beba Coca-Cola. 40% das pessoas consumiram Coca-Cola depois do filme. A psicanálise, ela não é que ela gosta ou desgosta desse tema.
é que no processo de venda, muitas vezes você vai enganar o seu cliente. O Silvio Santos coloca o Jequiti, né? Então, vai aparecendo assim e você não vai prestando atenção. Não fazendo crítica nenhuma, mas no governo da Marta, que era do PT, ela fez um monte de bonequinho vermelho, um do lado do outro, que era uma estrela. Entende? O outro fez um coração, porque ele quer falar alguma coisa do coração. Mas do coração dele deveria ser azul, porque é a cor do PSDB. Então, as mensagens subliminares, elas existem, não tem como não fazer, tá? Você pega, venha para o mundo de Marlboro, se vocês fumam ou já viram, né? O B e o L é praticamente um órgão genital masculino, em cima tem um órgão feminino que fala, se você fumar esse cigarro, você vai ter tantas mulheres quanto quiser. A psicanálise não condena a mensagem subliminar, tá? E ela muitas vezes é importante. Hoje nós estamos trocando a mensagem subliminar para uma coisa chamada programação neurolinguística. Que você vai fazer aquilo que o cliente faz. Cruzou os braços, você cruza. Pôs a mão no bolso, você põe. Sem ser tonto, né? O cara faz assim, você... Mas a programação neurolinguística é melhor hoje. Mais uma aqui, doutor. Tibúrcio. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. Obrigado. Muito bom o assunto. Mas a questão que o senhor abordou também sobre psicologia, começa uma influência psicológica quando nós ligamos o rádio ou a televisão de manhã, com o jornal, ou a informação de internet, o filme que passa, a novela que passa, a gente vê as notícias, infelizmente, são todas, existe um sensacionalismo enorme do negativismo, que, infelizmente, as pessoas que não têm um determinado conhecimento viajam nesse negativismo, e a gente nota que as pessoas hoje estão se tornando muito negativas psicologicamente. É uma pergunta? Não, é uma pergunta, uma visão minha. Não, peraí. Essas pessoas estão ficando mais negativas, é isso? Sim, porque o assunto ele é abordado pela mídia com um sensacionalismo muito maior que o caso deveria. Sim. Né? E a gente nota que as pessoas, elas buscam a informação somente ali, elas dão uma ênfase, um crédito, me foge a palavra, falta a palavra para descrever, sim, e aquilo, elas vivem aquilo, elas passam a ser negativas, sim, mais psicologicamente falando. Então, mas a gente precisa entender assim, existem pessoas negativas e pessoas positivas, isso é da personalidade de cada pessoa. A televisão, os meios de comunicações em gerais, eles vão vender a desgraça porque o ser humano gosta de desgraça. Porque quando eu vejo que o outro está desgraçado, eu vejo que eu estou bem. Quando eu faço palestra motivacional, eu sempre falo assim, o meu cunhado fala que está devendo, né? que tá ferrado, que não tem nada, aí no final do ano ele viaja para a Disney, ele compra um carro novo, e não está tão ferrado assim, vamos dizer. Então, quando o outro está se dando mal, significa que eu estou vivo e não estou dando bem. Eu nunca fui assaltado ainda, né? Ou, de repente, tem um atropelamento, só um motoqueiro morreu. Mas e se fosse você, um ente querido, o que seria? Eu não acredito que a maioria das pessoas gostem da desgraça ou do negativismo. Porque existe uma boa parte da população que não assiste o Datena e nem vê. Tem gente que nem vê. Eu não vejo mais televisão, porque se eu ficar vendo, eu entro em depressão, só desgraça. Mais uma pergunta aqui. Boa noite, doutor Sérgio. Meu nome é Sérgio Faubel. O senhor falou que a fobia não tratada, ela vira pânico. Sim. Por que me parece que a síndrome do pânico é mais comum em mulheres? Porque as mulheres são mais preocupadas, porque as mulheres, sem ofender ninguém, são mais neuróticas. As mulheres se preocupam mais. A mulher ela é capaz de acender 4 bocas do fogão e fazer comida ao mesmo tempo, e lavar o cachorro e falar no telefone. O homem não. Se eu for fazer comida, primeiro eu faço arroz, depois só faço feijão, porque eu sou departamentalizado, tá? Mas, infelizmente, hoje nós temos muitos medos, que são as fobias, e nós não tratamos. De repente, o medo de uma barata pode se transformar no medo de um sequestro futuramente. Muitas pessoas não tiram férias, porque elas acreditam que quando voltarem não tem outra pessoa no lugar. Então, tá ligado à autoestima, eu preciso confiar no meu taco, tá? Mas o pânico, ele é terrível e assola muitas pessoas. Professor, boa noite, Santos. Sim. Obrigado aí pela apresentação.
né, exposição. E realmente, nós temos que trabalhar com a prevenção. O senhor deu muitas dicas aí, né, para controlar e evitar, né? Agora eu pergunto para o senhor, como um profissional, uma pessoa que já está num processo, no estágio já agudo, né, do pânico, né, ou do estresse, que né, com muita negatividade, né? Sim. E procura um psicólogo, né, um profissional, e você tem que entrar com uma medicação, né, para poder haver alguma mudança. Essa pessoa toma uma medicação e depois a partir do momento que ela toma essa medicação, há realmente uma mudança, uma melhora. A partir do momento que para essa medicação, ela volta àquela situação. Como se explica isso aí na psicologia? Então, a sua pergunta é bastante pertinente, mas a gente tem que entender assim, o que causa, o que está causando a doença da pessoa. Porque nós que somos do mundo ocidental, nós tratamos a consequência e não a causa. Os orientais, eles tratam a consequência não, a causa. Eu preciso entender o que está causando a minha síndrome do pânico, conforme foi falado, ou qualquer outra doença que você tenha. Aí você vai tomar remédio, vai melhorar, depois você vai ter que continuar tomando remédio, tá? Pastilha, daqui a pouco. E aí o que ocorre é assim, eu preciso entender o que está causando. Eu atendi um agente de segurança do metrô, que ele tinha medo de tudo que tem bico e pena. Então, por exemplo, ele está passando, tem uma pomba, ele vai disfarçadamente. Em São Paulo, o que mais tem é pomba. Quando ele tinha 4 anos de idade, o pai dele levou ele para um sítio para mostrar que ele era macho, jogou ele dentro do galinheiro, as galinhas para lá e ele para cá. Nesse momento foi instalado o pânico ou o trauma. E os traumas, as neuroses, são instaladas na infância, são os nossos pais que instalam. Se você não dormiu, apaga a luz. Se você levantar, tem um defunto debaixo da cama. Olha o homem do saco. Todas as cantigas de ninar são desgraçadas. Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Como que ela vai ver um boi? Então, nós precisamos saber a causa. Quando você sabe a causa, você resolve. Beleza? Podemos encerrar? Muito obrigado. Boa noite.